Olá, colega médico, tudo bem? Tô passando aqui para dizer para você que segurança não existe. Para você que não me conhece, eu sou Cristiane Couto, sou médica, endocrinologista, trabalho também com medicina preventiva e criei o Valorize Seu CRM para mostrar para você que é possível você trabalhar menos, ganhando mais. Todas as dicas que eu coloco para você aqui é para você começar a colocar em prática. Então, comece a pensar. Existem vários vídeos aqui embaixo sobre vários assuntos que podem te ajudar a mudar aí essa tua loucura de vida, tá bom? E é sobre isso que eu quero falar hoje para você. Quando a gente pensa em segurança no trabalho, né? Insegurança no sentido de você ter um emprego que é seguro, que é estável, a gente acaba se embolando um pouquinho nessa falsa sensação, né? Quando a gente pensa num emprego fixo, né, com uma carteira assinada ali CLT, ou até mesmo um concurso público, que é o que se falava muito até 10 anos atrás, em ter essa estabilidade, a gente pensava em quê? Ou a gente pensa em quê? Em ter um salário fixo no final do mês, que garanta que você pague as suas contas, caso qualquer imprevisto aconteça, não é assim? Qual é o grande problema? A gente acaba se entregando a esse fator e se esquece de todos os outros fatores, como o de crescimento, por exemplo. Nosso salário não aumenta nesses lugares, né? Eles ficam estagnados e a inflação acaba aumentando e os juros acabam aumentando, nosso salário vai sendo naturalmente defasado e a gente começa a receber menos por causa disso. E muitas vezes a gente precisa trabalhar mais, porque existem alguns lugares que a gente precisa começar a dividir plantão de fim de semana, ou precisa aumentar as horas de visita no hospital, não é verdade? Eu acredito que você já tenha passado por isso, porque eu já passei. Quando eu passei num concurso público, eu fiquei muito na dúvida se eu ia, porque foi o hospital que eu fiz, né? Eu fiz uma faculdade pública no Rio, que é a UERJ, e quando você faz faculdade em determinado lugar, né, você tem aquele hospital, você conhece aquele hospital, né, de cabo a rabo, você conhece tudo ali dentro. E quando eu passei para lá, e quando eu fui até, né, assinar o contrato, mesmo pensando se eu ia ficar ou não, eu encontrei um monte de professor antigo pelo corredor, comecei a relembrar, sabe, as coisas de enfermaria, e as vivências do laboratório, enfim, é uma paixão que fica, né? E aí eu resolvi assumir. E olha que o meu horário lá não era tão ruim, porque o concurso era de, se eu não me engano, 40 horas semanais, e em princípio os médicos tinham mesmo que ir todos os dias, e aí ninguém foi ficando, porque não tinha essa possibilidade, né? A gente acaba não tendo esse horário, principalmente porque o salário era muito baixo. E aí a gente conseguiu fazer um esquema de plantão semanal com o revezamento no fim de semana. Só que ainda assim é muito pesado se a gente parar para pensar, porque eu tinha que sair de casa, eu acordava às 4h30, saía às 5 horas. Se eu saísse 5h10, eu chegava atrasada no hospital, então eu tinha que sair às 5 horas, chegava no hospital, saía do hospital por volta das 8 da noite, 9, 9h30 eu estava em casa, e eu perdia, né, aquele dia todo. E assim, não era um plantão de 12 horas, né? Acaba que a gente podia estender para umas 16 horas, era o período de chegar em casa e dormir. E quando eu tava no fim de semana, ainda tinha que voltar no fim de semana, para fazer mais 24 horas, e o meu salário não subia. Isso, gente, eu entrei no concurso, eu não vou lembrar aqui o ano, mas foi depois da reforma da Previdência, ou seja, já não tinha tantos privilégios ali que tinha para quem fosse concursado antes de mim, né, ali até 10 anos atrás mais ou menos. E aí cada vez mais eu fui desanimando em relação a isso, em relação ao salário, em relação ao meu tempo de trânsito, o estresse que era para eu poder chegar até lá, um trânsito horrível. Para você que não sabe, eu moro no interior, eu moro em Petrópolis, e aqui é bem pequenininho mesmo, assim, o máximo de trânsito que a gente pega é, sei lá, 10, 15 minutos no centro. Eu moro sem trânsito 10 minutos do meu consultório, então 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, é tudo muito perto, é tudo muito rápido. E para eu sair da minha cidade, né, e para ir para o Rio, não é nem um tempo absurdo, eu demorava 1 hora mais ou menos indo, 1 hora mais ou menos voltando, se fosse nesse período que eu falei para vocês.
Mas o desgaste é muito grande, né, pra gente que não é acostumado com esse trânsito do Rio de Janeiro. Então não estava mais valendo a pena, sabe? Eu chegava em casa todo dia no pós-plantão, já querendo abrir minha garrafa de vinho, pra tipo, ó, terminei, acabou o plantão, graças a Deus eu tô bem. E foi acabando prejudicando mais a minha saúde, o meu psicológico, né? A minha cabecinha não ficou legal, enfim, por mais que tivesse muito amor envolvido, eu preferi abrir mão. E, gente, quando eu saí, isso abriu uma porta para mim, na minha cabeça, que vocês não fazem ideia. Porque eu percebi que aquele dinheiro fixo que eu recebia estava me prendendo a ganhar muito mais trabalhando no meu consultório. Porque no meu consultório eu poderia atender mais pessoas, porque eu teria um dia livre. Eu ia trabalhar muito menos, porque eu não precisava acordar às 4h30 da manhã para ir para o plantão. E eu teria a oportunidade de poder ganhar mais até naquele dia, dependendo dos pacientes que eu atendesse, dos procedimentos que eu fizesse. E isso realmente abriu a minha mente. E aí eu saí do meu segundo emprego fixo, que também envolvia muito amor. Eu estava 10 anos naquele hospital, adorava trabalhar com cada uma das pessoas que estavam ali comigo. Mas pelo mesmo motivo, eu precisava continuar arriscando e continuar tentando crescer dentro do meu negócio. Mas aí, gente, às vezes vem aquela questão, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? É que é muito difícil, que a gente pode não ter paciente, que a gente pode não conseguir ter dinheiro suficiente para manter o consultório, ou pior, não ter dinheiro suficiente para pagar as nossas contas. E aí, quando a gente tem aquele dinheirinho fixo lá do plantão, a gente tem essa segurança. Mas, pessoal, eu quero dizer para vocês que segurança não existe mesmo, seja no seu consultório, seja no hospital, porque você pode ser mandado para qualquer outro lugar, você pode ser desviado mesmo para qualquer outro setor, você pode ser mandado embora sim. Os salários estão cada vez mais defasados e a gente, com mais médicos no mercado, a gente acaba tendo salários menores mesmo, e essas pessoas podem ser contratadas no seu lugar. E aí você não pode ficar dentro dessa caixinha achando que o mundo fora da caixinha é muito perigoso e que você está seguro dentro dessa caixa. Talvez você precise ser um pouco mais ousado, pensar um pouquinho de forma diferente e tentar perceber que talvez essa segurança não seja tão real. Talvez você só precise de um passo para começar a crescer. Então pense bem na minha história, pense bem na sua e veja se não é o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Valorize seu CRM.